Rei muito poderoso, muito bondoso, cria uma cidade fortificada para colocar ali dentro todos os seus habitantes. E ali eles moravam em segurança, não faltava nada, tinha comida, tinha tudo o que eles precisavam. Além de estar sempre na presença do rei, que gostava muito de estar com eles, conhecia cada um em particular. O inimigo não poderia entrar nessa cidade fortificada, ele sabia disso. Porém, ele fez com que entrassem mensagens mentirosas de que a verdadeira felicidade estaria lá fora. E, infelizmente, os habitantes, né, os seus súditos, saíram da cidade. O rei, apesar de ter sido magoado pela ingratidão, ainda assim cria uma tropa, né, de soldados seus que, camuflados lá fora, os defenderiam dos ataques iminentes e impiedosos dos mercenários. A diferença é que agora eles teriam que pedir para essa tropa, pedir para esses soldados. Esses são os anjos da guarda na nossa vida. Esses são os anjos que nos defendem. É preciso que nós peçamos a ajuda deles. Quando nós nascemos, nós ganhamos esse anjo da guarda para nos proteger dos perigos espirituais e dos perigos temporais também. Mas é preciso que nós peçamos. São Pio de Pietrelcina dizia assim: não deixem o seu anjo da guarda enferrujado. Deem missões a ele. Deem trabalhos a ele. Por exemplo, quando você tem uma reunião difícil, tem que falar com alguém e você sabe que é difícil falar com aquela pessoa, envie o seu anjo da guarda para que ele vá à tua frente e converse com o anjo da guarda dessa pessoa para ir harmonizando as coisas. Quando você quer ir à igreja para adorar o Santíssimo Sacramento, você pode enviar o teu anjo da guarda lá para adorar. E ele vai e volta. O anjo da guarda está na presença constante de Deus. É o que nos afirma a palavra. É o que nos afirma a palavra. E nessa passagem aqui, nós vemos que Jesus dá o exemplo para os seus discípulos que eles têm que se tornar como meninos para poder entrar no reino dos céus. O porquê que Jesus fala isso? Porque os discípulos ali, os apóstolos, ficaram com ciúme de Pedro, porque a sequência anterior dessa passagem que nós estamos meditando, que está em São Mateus 18, de 1 a 5, nós vamos ver que os discípulos ficaram com inveja, porque Pedro, Jesus mandou Pedro pegar a moeda na boca do peixe e pagar o imposto por ele e por Pedro. E é interessante porque quando os discípulos subiram na transfiguração, que era Pedro, Tiago e João, os outros não ficaram com inveja. Mas agora eles estão vendo que Jesus está meio que passando a mão na cabeça de Pedro. E isso gerou uma inveja muito grande entre eles. Né? E por isso Jesus fala que para entrar no reino dos céus é preciso se tornar como os meninos, fazer como um pequenino no reino dos céus. E no versículo 10, nós vamos ver algo interessante que vai dizer assim. Versículo 10. Versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Olha só, cada um de nós tem o seu anjo da guarda. E ao mesmo tempo que o anjo da guarda está aqui nos protegendo, nos guiando, nos regendo, como fala aquela oração do Santo Anjo, ele está na presença do Pai. O anjo está ao mesmo tempo na presença do Pai. O anjo constantemente relata para Deus: olha, está precisando disso, precisando daquilo, precisando. Dizem os santos que um anjo chora de tristeza quando nós cometemos um pecado mortal. De tristeza. Isso afasta de nós. Isso afasta uma certa distância. Como é terrível quando nós não entendemos o mundo espiritual e lançamos mão do pecado sem pensar nos perigos que é de perder a nossa alma. Os anjos nos protegem dos bens temporais, dos perigos temporais, sim, mas principalmente dos perigos espirituais. Existe um mundo espiritual que nos envolve, que nós não sabemos, nós não conhecemos ainda. E certamente no dia da nossa morte nós entenderemos.
É preciso que nós busquemos a ajuda desses anjos, a ajuda desses soldados, né? Por isso que Deus os criou, para nos defender constantemente. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma amizade muito grande com o seu anjo. Conversava constantemente com o seu anjo da guarda. Santa Gema Galgani, ela sofria muito os ataques do demônio. Muitas vezes ela apanhava tanto que chegava a quebrar os ossos. O anjo da guarda o acompanhava. É claro que são dons especiais que Deus dá a algumas pessoas, mas nós temos que constantemente buscar a ajuda dos anjos da guarda. Se você quiser, pode até dar um nome, crie uma intimidade com o seu anjo da guarda. Converse com o seu anjo da guarda. Faça essa experiência. No momento que está tudo dando errado ali, que você não rezou, não pediu a proteção do anjo da guarda, silencia e peça ao teu anjo da guarda que te ajude. Eu desafio você a não ver um resultado surpreendente disso. Nós temos que criar essa intimidade com o anjo, nosso anjo da guarda. Foi para isso que Deus nos deu, para nos proteger do inimigo. Porque nós podemos até nos proteger de uma violência física de alguém, né, do mesmo tamanho que nós. Mas é muito difícil para nós nos defendermos dos ataques espirituais, porque nós não temos essa visão, nós não enxergamos o mundo espiritual. Mas ele está sobre nós, pode ter certeza. Por isso, nesse dia, reze comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém.